Olá, sejam todos bem-vindos ao módulo de aspectos legais. Hoje estaremos tratando do assunto referente à responsabilidade do brigadista dentro dos eventos temporários e dentro da empresa. Outro assunto temático também que iremos tratar é referente ao procedimento de acionamento de órgãos competentes. Nesse módulo temos a ilustre presença do nosso instrutor Celestino. Celestino, por gentileza, se apresente. Legal, Leonardo, é um prazer estar aqui, podendo trazer um pouquinho da nossa experiência aí, né, dos nossos anos aí de atividades. Então, vou me apresentar, sou o Celestino, né, sou sócio proprietário da Brigada Padrão, junto com o Leonardo, sou técnico de segurança do trabalho, credenciado pelo CREA, atuo também no aspecto de tanto de área de combate ao princípio de incêndio, quanto também ao APH aí, pelo Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina, sou instrutor, e também pela Polícia Federal, ok? Também outras atribuições aí, como na área de segurança também pela Polícia Federal, ok, Leonardo? Certo, vamos lá. Temos aqui em minha mão novamente a IN 28, que está anexado no módulo de introdução, para vocês estarem estudando. Vamos lá para a página 5 da IN 28, onde vamos falar sobre atribuições da Brigada de Incêndio. No artigo 24 da página 5, temos lá atribuições da Brigada de Incêndio. Então, a Brigada de Incêndio deve atuar nas ações de prevenção e ações de emergência. Aqui vamos estar lendo alguns incisos onde simplifica essas ações de prevenção e também ação de emergência. Vamos lá para o inciso 1, que é conhecer o plano de emergência. 2. Avaliar os riscos existentes. 3. Elaborar relatório de irregularidades encontradas e a apresentação de eventuais sugestões para melhoria de condições de segurança, a qual será encaminhado ao coordenador da Brigada de Incêndio e ao serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, quando houver. Celestino, gostaria de complementar esse inciso 3? Qual seria mesmo ali, Leonardo? Referente à parte de engenharia de segurança e medicina ao trabalho. Isso, aí se refere a uma empresa, né? Então, eu, brigadista de empresa, certo? Então, quando eu for trabalhar, ser contratado por uma empresa, então eu tenho que responder a este processo, né? Que é o SESM, né? Que é a organização que coordena ali dentro de uma empresa. Como se fosse, se eu tivesse no evento, eu teria que me responder à empresa, após isso aos órgãos competentes seguirem. Então, se eu estou dentro de uma empresa, a quem eu vou responder é ao SESM. Só para ressaltar também aqui um complemento, além do relatório de irregularidades, temos ali durante o trabalho, né, quando for feito algum atendimento de APH, a ficha de atendimento pré-hospitalar. No inciso 4, inspecionar periodicamente os sistemas de medidas de segurança contra incêndio e pânico. No 5º, treinar a população para o abandono da edificação orientada sobre as rotas de fuga e escadas de emergência. Exercícios simulados. Celestino, gostaria de complementar que essa parte aqui entra dentro da questão de empresa? Positivo, ela tanto entra dentro da questão de empresa, quanto também os eventos temporários. Porém, no evento temporário, pelo público ser flutuante, eu não consigo fazer esse treinamento com esse público, mas eu consigo fazer esse treinamento com o público fixo, ou seja, os colaboradores desse evento, certo? Mas vamos frisar mais ali no tempo, no requisito ali do evento de empresa, né? De empresa. Então, na empresa, então é feito esse treinamento periódico, né? Pode ser anual, semestral, conforme ali a demanda da empresa. Então, assim, eu tenho que sim fazer esse treinamento para que, quando houver ali um evento real, tanto a brigada como os colaboradores estar prontos para uma evacuação ali dentro das medidas de segurança. Então, no inciso 6, temos a parte de implementar e treinar o plano de emergência contra incêndio e pânico. E, no inciso 7, informar com antecedência ao CBMSC sobre os exercícios simulados, onde entra também a parte da questão da empresa. Certo, Celestino?
Positivo. Sempre quando a empresa for fazer um exercício simulado, não estamos falando ali um treinamento básico, algo dentro, algo simples, não, um exercício simulado. Exercício de abandono, toque de sirene, evacuação do local. Por que o bombeiro exige que é feito isso? Porque nem todos estão cientes disso. Então, por exemplo, o meu vizinho ali, ele vai ver uma correria, ele vai ver sinais ali de algo errado, eles vão comunicar o bombeiro. Então, a gente fazendo já essa comunicação, então o bombeiro ele vai estar ciente do que sim, existe um simulado lá, tanto que ele também faz parte desse simulado, certo? Então, por isso que a gente tem que comunicar sempre quando fazer esse simulado real ao bombeiro. Legal, vamos lá, continuando aqui então. O que são ações de emergência? Até agora a gente estava se tratando referente da questão de ações de prevenção. Então, o que são ações de emergência? Inciso 1. Aplicar o plano de emergência contra incêndio e pânico. 2. Identificar situações de emergência e acionar imediatamente o CBMSC. Dentro disso aqui, gostaria de fazer alguma observação, Celestino? Sim, por exemplo, plano de emergência, certo? Então vamos fazer, se for um treinamento ou real, então o plano de emergência ele requer então uma atividade real. Então, por exemplo, o que vamos fazer? Tanto pode ser utilizado o PAI quanto o PIB, né? Então o que vamos fazer? Isso tem que estar tudo planejado, né? Se é numa empresa, o certo vai planejar, vai dimensionar o PAI quanto ao PIB, para que o quê? Não é algo que vamos inventar na hora, não, tem que estar tudo ali arquitetado ali para que funcione. Então, o que vamos fazer? Cada brigadista tem sua função, cada membro da equipe tem sua função, né? O que cada um vai ser feito para ser uma atividade coordenada, não a Deus vará, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, cada um vai ter. Então, por isso, tudo designado dentro do PAI ou do PIB. É legal também ressaltar aqui, né, no inciso 2, onde ele fala que na questão de identificar situações de emergência e acionar imediatamente ao CBM. Isso aqui depois a gente vai estar falando um pouco mais aprofundado, né, na questão do procedimento, como que a gente deve estar acionando ali os órgãos competentes. É legal ressaltar aqui que não é qualquer situação que a gente vai estar acionando imediatamente o Corpo de Bombeiros, certo, Celestino? Positivo. Então, varia da situação, né? Não podemos aqui frisar o quando e como fazer isso. Então, cada coordenador, cada chefe de brigada, cada brigadista no seu local de trabalho, ele vai ter uma dimensão do que ele vai fazer naquele local. Então, não é propriamente uma sequência. Vamos supor que eu esteja trabalhando numa empresa, certo? De brigadista. Então, tudo nessa área tem um trâmite legal. Hierarquia que se chama na área militar, certo? Embora é uma área civil, mas segue a mesma hierarquia. Então, para quem que eu vou reportar, né? Eu, brigadista, para o chefe de brigada, o chefe de brigada para o coordenador para o SESB, aí sim vai ser direcionado o que vai ser feito, né? Uma empresa, ela pode ter uma ambulância, ela pode ter um ambulatório, né? A partir disso ali vai ser revisto se vamos acionar ou não SAMU ou o bombeiro, certo? E num evento temporário também se enquadra a mesma coisa. Então, por isso que é feito o PIB, Plano de Implantação de Brigada de Incêndio. Dentro ali a gente vai colocar, certo? Se vai ter ambulância no local, né? A distância do quartel mais próximo do bombeiro, né? Para a gente saber o dimensionamento do tempo que eles vão levar, o tempo resposta. Então, cada evento temporário ou cada empresa, ele tem o seu protocolo de acionamento. Então, não é simplesmente qualquer um vai acionar o bombeiro. A norma diz sim que eu tenho que acionar, né? Mas vai depender da minha necessidade, do meu protocolo naquele momento. Ok? Posso ou não acionar. É legal frisar também que não é propriamente dito o brigadista ali que fez o atendimento que vai estar acionando, né? Como o Celestino comentou, tem a questão de hierarquia e quem aciona ali os órgãos competentes, né, que vai estar avaliando a situação ali no final, é o chefe de brigada. Então é ele que vai estar acionando ali qualquer que seja o órgão competente. Inciso 3. Combater o princípio de incêndio com os dispositivos da edificação. Inciso 4. Prestar os primeiros socorros à vítima. 5. Atuar no controle pânico e auxiliar no abandono da edificação.
6. Verificar a transmissão do alarme aos ocupantes do imóvel. Inciso 7. Interromper o fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo, GLP ou gás natural, GN, quando da ocorrência de sinistro. Inciso 8. Estar sempre em condições de auxiliar o CVM-SC e isolar e preservar o local para a perícia de incêndio ou explosão. Celestino, gostaria de complementar alguma coisa aqui nos incisos mencionados? Sim, é muito importante, por exemplo, claro que aí varia de situação, local, tal. Por exemplo, o brigadista, então, se ele vai para uma ocorrência, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, indiferente da ocorrência, se ela é de APH ou de combate a um princípio de incêndio. Então, a primeira coisa que ele deve fazer é a avaliação da cena, certo? Não é o chefe, não é o bombeiro, não é a brigada, ninguém é que vai dizer, ele é que está lá. Então, ele vai fazer o dimensionamento ali da avaliação da cena. Avaliou a cena, né? Ele precisa fazer ali alguns sintomas ali de APH e ele tem que avaliar. A pessoa pode ter levado um curto, então primeiramente ele tem que desligar a energia. Um combate a um princípio de incêndio. Ele não pode combater um princípio de incêndio, principalmente com a água, se a energia está ligada. Então tudo isso é o brigadista daquele local, daquele momento que vai fazer o dimensionamento após a avaliação da cena. Legal, vamos lá, continuando aqui, artigo 25. Além das atribuições previstas no artigo 24, que foi esse que a gente acabou de mencionar, o responsável técnico pode prever outras de acordo com as especificidades da edificação no tipo da atividade desenvolvida, devendo estar descritas no plano de emergência conforme IN 31 e no PIB. Então, vamos lá. Consegue ler de volta para mim? Artigo 25. Além das atribuições previstas no artigo 24, o responsável técnico pode prever outras de acordo com as especificidades da edificação ou tipo de atividade desenvolvida, devendo estar descritas no plano de emergência conforme IN 31 e no PIB. Isso, certo. Então vamos lá. PIB, né? Plano de implantação de brigada de incêndio, e IN 31 se refere também ao PAI, né? Plano de atendimento à emergência, ok? Então, cada edificação, cada setor vai ter um grau de risco, vai ter algo ali que tanto o técnico, o engenheiro responsável, né? Então ele vai dimensionar. Então ele pode colocar ali algumas atividades, algumas atribuições que não condiz aqui na IN 28. Então, por isso que é feito esse documento. Então, um evento temporário, por exemplo, próximo ao mar, um evento temporário próximo à serra, um evento temporário num perímetro urbano. Então são várias coisas ali que se for colocar tudo na IN 28, teria que fazer umas 200 páginas. Então assim, algo a mais que é atribuído nesse documento que o brigadista deve seguir. Por isso, sempre esse documento tem que ficar à disposição tanto do brigadista como também do responsável pelo evento. Legal. Vamos lá então para a parte de procedimento de acionamento de órgãos. Que seria o Corpo de Bombeiro Militar ou o SAMU, entre outros. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui com o procedimento de acionamento de órgãos, tenho em mãos aqui uma folha da ABNT NBR 14276, que inclusive é uma das normas que deixei anexado ali no módulo de introdução para vocês estarem estudando. Então aqui na página 17, 7.5, apoio externo. O Corpo de Bombeiro e ou outros órgãos públicos ou privados locais devem ser acionados imediatamente, preferencialmente por um brigadista, e informados do seguinte: A. Nome do solicitante e número do telefone utilizado. B. Endereço completo, pontos de referência e ou acessos. C. Características da emergência, local ou pavimento. D. Quantidade e estado das eventuais vítimas quando esta informação estiver disponível. Celestino, gostaria de complementar aqui essa parte de procedimento? Sim, é muito importante, ele frisa ali, né, acionado pelo um brigadista, né? Então vamos lá, lembrando da hierarquia, né? Se só tiver o brigadista, tranquilo, se não, tem que ser repassado ao chefe de brigada ou ao órgão competente, se é uma empresa ou serve, ok? Então vamos lá. Por que eu tenho que dar essas características, tanto também
do local específico, quanto do acontecido e quanto ao número de vítimas propriamente ditas, né? O grau também ali de gravidade. Porque o órgão que vai ser chamado, ele já vai adicionar outros órgãos competentes para o auxílio, ou até mesmo ir com o equipamento devido para aquela situação, ou mais ambulância, ou um caminhão de resgate, um caminhão de combate. Então, por isso, sim, tem que ser bem especificado. Por isso que é muito importante que o brigadista saiba onde está trabalhando. Não somente dizer que estou trabalhando no pavilhão X, ele tem que saber rua, cidade, endereço, número, tudo certinho, porque os bombeiros, então, eles estão sendo unificados. Então, toda chamada está indo para um local. E diferente da cidade, ela não fica naquela cidade. Então, para onde está indo, a pessoa não sabe. Então, ela precisa ter a correta situação desse endereço. Tranquilo? E agora, fiquem com o próximo módulo, que será Teoria do Fogo. Nos vemos lá.